Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Agora nós estamos em YouTube, no Spotify, a gente sempre teve. No Deezer. No Deezer, agora que pediram tanto, agora para de reclamar e vai lá, escutar o nosso podcast. Tá todos os episódios no Deezer? Todos. Toma, pega Inclusive essa. todos. Inclusive todos. No Hoje, Apple, claro, pode falar. no Apple Podcast, parece, Apple Podcast também? parece que não tem o 62 do Afeganistão, mas é pra ter sim. Então, Bruno, você que me perguntou por que a gente não tava no Apple Music, a gente tá, só eu Tá que não sim. sabia. Desculpa. Bruno, perdoe. Ele é limitado. Perdoe, eu não sei o que falo. Hoje, como sempre, você tá aqui, claro que você já entendeu que esse podcast é um podcast que te ensina a defender a liberdade. Hoje o tema não seria diferente. A pergunta central que vai mover a nossa discussão de hoje, senhoras e senhores, que é uma pauta... Estão animados que eu tô pegando esse contágio, né? É que hoje a pauta é secreta. por mim, foi tão feito. secreta que Que só só- eu sabe. Que só o Danilo sabe, que é: você realmente ama a liberdade? Então eu vou propor aqui a discussão de vários raízes da definição de liberdade e o porquê que a gente toma a versão liberal da liberdade como o que a gente mais gosta aí de discutir sobre. Vocês já estão vendo, mas eu vou apresentá-los, o nosso economista, como que é? Maior economista austríaco de Rondônia, Isso, autodidata. autodidata, doutor Edwards Miranda. E aí, pessoal? Vocês estão bem? O André também tá aqui. Não sou nada disso aí. E dessa vez a gente tem novidade. Temos um engenheiro com... Com CREA. Não é qualquer engenheiro, é um engenheiro com Com CREA. CREA. Agora ele pagou pro Estado, agora o Estado deixa ele trabalhar. É isso, Vitor? Agora ele sabe fazer conta. Agora o diploma vale. 5 anos não foram suficientes, né? Tem que esperar uns 3 meses aí De pro CREA. humilhação, né? 5 anos não foram suficientes. Mas isso aí, agora a novidade é essa aí, que o engenheiro tem CREA e tá apto a pegar Uber. Muito bem, senhoras e senhores, subimos a vinheta, mas antes da vinheta o André tem recadinhos de sempre. Ele já É começou igual, falando. não tem que falar, não pode deixar águas parar, é igual. O início do episódio são os recados. A seguir, pra ser sincero, podcast. Viu? Eu não falei que é pra seguir, pra ser sincero, podcast em todas as redes sociais. No YouTube, no Spotify, no Instagram. Facebook não, né? Facebook não. A gente vai enfiar coisa no TikTok? Vai. Então que- em breve no TikTok. Ah, Assim em que breve. tiver umas câmeras melhores pra dar um Melhores. zoom. Danilo. Inclusive, se você está assistindo e quer nos patrocinar com câmeras melhores, a gente coloca o teu nome aqui, ó. Bem aqui. Coloca sua foto ali, Sua ó. foto aqui, Sim. imprime grandão, assim, o tamanho desse... Se quiser, tem vaga pra editor Janela. também. Inclusive, se você Blackout. gosta do nosso podcast por algum motivo que nenhum de nós sabe explicar, compartilha com alguém algum episódio. Sabe se você quer dar uma indireta em alguém? Manda no nosso episódio pra eles. De repente, a gente passa a ter mais um fã. E se você gosta de alguma forma, conta pra gente. A gente tem o Pra Ser Sincero Podcast no Instagram, lá... Tá certo que a gente usa só pra fazer as postagens dos episódios, mas se você comentar alguma coisa lá, com certeza o Edwards vai interagir com você. Que eu acho que é o único que ou o movimenta Vitor. alguma coisa. Ou o Vitor. Ou o André. Ah, o Vitor é o cara responsável por fazer a postagem? Isso, é ele que é o Então, nesse caso, o Não, Vitor não fala isso não. vai estar ansioso para interagir com você Eu na vou colocar nossa um monte de social joinha media. lá. Bacana. Aí, o que acontece? Essa semana, o motivo dessa pauta, dessa pergunta que eu mandei lá no grupo e vocês demoraram 2 dias para responder, e ontem à noite decidimos que seria essa pauta, foi o seguinte. Tava pensando em relação à liberdade, o que é liberdade, várias definições que a gente tem sobre liberdade. Isso tudo porque essa semana eu li um artigo e também fui procurar mais sobre. Tem uma galera de esquerda, extrema, no caso que eu vi o artigo, que não existe liberdade a não ser aquelas que eles defendem. O que para nós liberais é um contrassenso, porque não existe a ideia de liberdade, pelo menos naquela que a gente tem concepção, no modo de vista, do ponto de vista de esquerda, ou progressista, ou revolucionária, whatever que você queira colar. Mas a gente também acredita que a liberdade certa é a nossa. Exato.
Eles acreditam que a liberdade certa Certo, é a deles e a gente é a nossa. acredita que é a nossa. Uau, Aí, parece Só que a nossa, estamos em bolhas. a nossa tá certa. ok, mas aí a proposta então desse episódio seria fazer um pouco dessa discussão. Mas ele não vai atrapalhar? Fazer pique, pique, pique? Não? Ah, pode crer. Então continua aí, Danilo. Danilão. E aí eu peguei e li alguns artigos de pessoas que se consideram da esquerda fazendo a proposta, fazendo a explicação do porquê que os socialismos são os verdadeiros defensores da liberdade. Claro que a maioria deles citavam Marx, sobretudo, se eu não me engano, o capítulo do Capital, que é o Dia do Trabalhador. Eu não sei qual é o capítulo, não sei se é o 4º capítulo. Posso, inclusive, ver enquanto 1º eu de falo. maio. 1º de maio, cara. 1º de maio. Esse é o capítulo. Tá no capítulo O Dia do Trabalho, só que eu não sei qual o número desse capítulo, mas é o Dia do Trabalho onde Ninguém trabalha. Marx e esse cara que se chama... Quem? Engels. Não, David Harvey. Não importa, cara. Não importa. Mas enfim, ele fala que não existe liberdade dentro do capitalismo. Ou se existe, ela é falsa. E ele explica, segundo Marx, por quê. Numa ideologia de livre mercado, legal que eu, como empregado, posso escolher as condições de trabalho que eu quero ter no meu respectivo trabalho. O empregador também tem esse direito de escolher quais são as condições que ele quer oferecer para o empregador. Só que há uma separação no sentido que, no final das contas, quem tem o poder mesmo de decidir isso é o empregador. Ele faz uma comparação que geralmente a corda estoura para o lado mais fraco. E o lado mais fraco sempre é do trabalhador, do proletariado, que é esse o termo que eles utilizam para caracterizar a luta de classes e tudo mais lá que a gente conhece. E para mim, de alguma forma, faz sentido. Então a minha primeira pergunta e discussão, essa lógica para vocês de liberdade, que nesse ponto ele chama de falsa liberdade, faz sentido para vocês? Alguém quer começar? Faz sentido. Edwards. Bacana. Então, até certo ponto faz. Mas aí talvez a gente confunda alguns termos. Porque, por exemplo, assim, eu imagino que o que ele esteja dizendo é tipo assim, bom, como é que você diz que no capitalismo você é livre, sendo que, por exemplo, se você não tem dinheiro suficiente para comprar saúde, você não pode ter saúde. Então você não é livre. Se você não tem essa possibilidade. Perdão te interromper, ele não faz apenas só essa comparação, mas a comparação que ele faz no texto é em relação à educação. Ele não vê sentido na liberdade onde você tem que pagar por uma educação. E certo. Nesse caminho você pode ficar endividado. Então, e também só para empurrar mais, ele faz essa comparação também com moradia. Certo. Só que então... Isso, por exemplo, cai também... Eu não posso voar, por motivos óbvios. Não tenho essa capacidade, então eu não sou livre. Sabe? A necessidade de você não ter condições de fazer alguma coisa, a meu ver, não parece que não é uma liberdade. Uhum. Existem algumas coisas que talvez sejam impostas, e a gente pode dizer pela natureza, pela sociedade não, mas tipo algo que é inerente à realidade. Gravidade. A gravidade é uma realidade, ponto. A questão de, bom, se eu não tenho dinheiro para comprar educação, então eu não sou livre, em certo aspecto tá correto, mas em outro, quem que vai fornecer essa educação? É alguém. Esse alguém, ele não precisa receber alguma coisa pelo trabalho dele? Senão, a liberdade passa a ser aquela... Liberdade até que ponto? Que daí o pessoal gosta de usar aquela frase, né? A liberdade vai até quando interfere na liberdade do outro. Então, nesse ponto, eu tenho liberdade para ter tudo, inclusive educação. Mas o André é professor, então ele é obrigado a fornecer educação para mim. Mas e a liberdade dele de não querer fornecer essa educação? Eu acho que é uma confusão de termos de possibilidade com capacidade. São coisas diferentes, a meu ver.
Então, como eu tava falando na minha mente, quando o Marx escreveu isso, era muito comum você ter várias indústrias, várias pessoas trabalhando em vários galpões produzindo alguma coisa. Hoje em dia isso não é tão comum. Na China e na Índia é, porque lá é escravidão ainda. Mas hoje em dia no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, essa ideia de ter várias pessoas trabalhando no local só é ruim. Não existe, basicamente. Hoje em dia você trabalha no comércio com 3, 4 pessoas, trabalha no shopping atendendo gente com 15, 20 pessoas, ou trabalha de casa. Hoje em dia o mundo virou. Hoje em dia streamer é um emprego. Hoje em dia home office está virando algo normal, né? Então acho que essa ideia dele de ter uma estrutura de dono, empregado e o dono que escolhe o que vai fazer e aí vai colocar as condições piores possíveis para ele maximizar o lucro dele, fazia sentido nessa época, eu acho, porque realmente não era uma situação boa, não era uma maravilha trabalhar em umas indústrias naquela época, mas hoje em dia eu acho que isso aí já não entra mais na questão de liberdade. Essa própria definição de capital de Marx é totalmente diferente hoje. Hoje a gente consegue entender que existe também uma coisa chamada capital humano. Antigamente o que era o capital? Era os meios de produção para fornecer algum produto e venda. E aí os caras detinham os meios de produção, o capital, pagavam um salário para o proletariado, ele ia lá, produzia e pegava uma parte, o dono dos meios de produção pegava uma parte. Isso aí é o conhecido como mais-valia. Só que hoje, por exemplo, existe o capital humano. Existem muitos casos em que vamos dizer assim, o dono da empresa, ele paga o André por um capital humano que só o André tem. Então pode-se dizer que boa parte do meio de produção envolvendo naquele produto específico é mais do André do que do dono da empresa. Ele é muito especializado em alguma coisa. Por exemplo, aqui, ele é o nosso cara do som. Só que ele é tão especializado, o capital humano dele é tão grande, mas tão grande, que na verdade ele que é mais dono dos meios de produção do que a gente que paga ele, em tese. Entende? Então, tipo, essa ideia de capital é muito diferente. Não faz sentido mais no mundo que a gente vive. Pô, a gente tem que entender que o Marx escreveu isso na primeira Revolução Industrial. A gente já teve a segunda, já teve a terceira, já tivemos a quarta Revolução Industrial e o cara ainda... Tem gente ainda falando de proletariado e donos dos meios de produção, sabe? É bizarro. Essa sua crítica é no sentido que, ao passar do tempo, ao passar dessas revoluções e claro, com isso tudo, avançando-se no pensamento, deixa de fazer sentido essa relação que Marx propôs lá na época dele, porque agora a relação empregador-empregado é de outra forma que não é mais a que Marx propôs. Exatamente. E o que explica então a continuidade ou as várias interpretações de Marx a posteriori ao longo da história? Isto é, por que Marx ainda, mesmo assim, é claro que a gente está chegando nessa conclusão que você acabou de falar sobre o nosso ponto de vista. Certo. Porque é claro que as pessoas que têm formação marxista, de alguma forma, enxergam ainda. E é claro que é uma falha, aí eu vejo, nossa, em não saber quais são esses pensadores, sei lá, não sei se existe esse termo, mas neomarxista, que de alguma forma adaptaram esse modo de interpretar essa relação que o Marx propôs num contexto mais moderno, digamos assim. Talvez. E continua fazendo sentido. Porque de alguma forma, então, o sistema capitalista, para eles, não é uma forma de liberdade. E talvez pra gente fazer um contraponto, o porquê que pra gente o capitalismo é a única vertente de defesa da liberdade? Eu não acho que é a única, tá? Mas eu só queria dar um exemplo Perfeito. rapidão. O maior inimigo hoje em dia do esquerdista, né, é o Jeff Bezos, né, dono da Amazon. Eles ainda chamam ele como o dono do... Que varia entre Bezos e Elon Musk, talvez. O Elon Musk, perfeito. E hoje ainda, se você falar, o dono da Amazon é o dono dos meios de produção. Porém, qual meio de produção que ele tem, entende? Tipo, ele tem um site, pô, bacana, entende? Tipo, o pessoal ainda tem esse pensamento de que ele ainda escraviza todo mundo, de que isso não existe mais, entende? Hoje em dia é puramente um site, as pessoas vendem no site dele, as pessoas compram, ele ganha uma taxinha nessa, um imposto, né? E é isso, ele não tem meio de produção, ele não tem uma máquina gigante de produção de alguma coisa. Isso aí é coisa de século passado, entende? Mas hoje em dia o pensamento ainda é alimentado. E sobre o capitalismo, cara, eu acho que
a gente vive em sociedade, né? E é uma coisa que a gente falou há um tempo atrás, né? Tem várias soluções, mas certamente uma delas não é deixar uma pessoa decidir para você o que você quer, né? No caso seria um socialismo, por exemplo. Pô, eu queria esse celular, mas eu não posso ter porque no meu país só pode ter esse aqui da Telebrás e tal. E no capitalismo você tem a opção de escolher pelo menos o que você vai querer ter. Agora, necessariamente um regime comunista, socialista, progressista, revolucionário, ele de certa forma ele sempre vai tentar monopolizar tudo, centralizar tudo na forma que você estava dizendo. Se a gente tivesse um estado de fato socialista, tudo seria estatal, todos os serviços, não teria espaço para as repudiadas empresas privadas? Tipo, no século passado, a gente pode pegar a Segunda Guerra Mundial, né? Depois da queda de várias monarquias, que eram várias democracias, né? Aí, no caso, vários partidos vieram, né? Aí a gente começou a ver o Partido Nazista, começou a ver o Partido Socialista na Rússia e tal. E aí, um desejo de um Estado, naturalmente, é ter mais poder, né? Então, eles foram crescendo e foi mais centralizado. E assim, ninguém vai falar hoje em dia que era bom, naquela época, morar na Rússia ou na Alemanha do que morar nos Estados Unidos, né? Que eram basicamente bem mais capitalista, bem mais democrático, como se fosse. Então, eu acho que... Qual é a sua pergunta mesmo? Se ele vai centralizar e vai tudo ficar do Estado? No contexto da visão econômica, socioeconômica, socialista. Se ele tende a fazer isso. Não, tender vai. Restringe o máximo as empresas privadas, propriedades tender privadas. Vai. Porque eu acho que todo mundo concorda, e eu até mesmo a galera de esquerda, que um dos problemas para a esquerda como gerador da desigualdade, tudo que há de pior no mundo, que o capitalismo pode emergir, é a propriedade privada. Parte daí, que a propriedade privada é algo ilegítimo, digamos assim, no contexto tender vai, mas left. A gente falou uma vez sobre isso também, que tem um arco que se você cobra 0% de imposto, você recolhe 0%. Se você cobra 100% de imposto, você também recolhe 0%. Sim. Então tem um valor aí que eu acho que... Qual? Curva de Phillips. Phillips, que eu acho que gira em torno de 40% atualmente, né? Depende do lugar, né? Mas gira em torno ali entre 40% a 60%. Até onde eles conseguem, onde começa a cair, né? Esse valor, né, de recolhimento. Então acho que no regime socialista... começa a ser mais valioso a pessoa sonegar, coisa do tipo. Ou gastar no momento, né? Qual foi o momento que não foi vantajoso sonegar? Às vezes dá muito mais trabalho. Às vezes é muito mais caro, às vezes é muito mais perigoso. Tipo, sei lá, você ganha... A punição é muito mais arriscado do que você... Cara, eu vou pagar R$200 de imposto, não custa nada. A Receita Federal, ela não gosta disso. Agora, deixa eu só apontar uma coisa. Talvez a gente esteja confundindo aqui. Talvez. Capitalismo e socialismo não defendem liberdade ou não liberdade. Capitalismo e socialismo são modelos econômicos. É um arranjo. Sim. Eles são... E quando a gente fala arranjo, pensa exatamente numa máquina. É como uma máquina funciona. Ela não tem ideologia, ela não tem aspirações, ela é o que ela é. Um capitalismo, ela tende a ter uma livre associação e organização. Livre, que eu digo no sentido mais assim, menos controlado, entre as pessoas em que vão produzir e vão vender aquele serviço, trabalho, alguma coisa. E em troca disso ganhar lucro. No socialismo é uma organização em que não visa esse lucro. É uma questão de, basicamente, tudo produzido é distribuído num efeito mais eficiente possível, pautado na lógica socialista. Então, são organizações sociais. Então não tem como falar que não, o capitalista ele defende a liberdade. Não, tem muito capitalista que não defende liberdade. Não é à toa que é totalmente possível você ter uma ditadura no capitalismo. É totalmente possível. Chile tá aí para provar. Ué, o próprio Brasil tá aí para provar. A China não é um regime comunista. China, exatamente. Então não tá ligado à defesa de liberdade. O que o capitalismo é? O que o capitalismo nos fornece? Aí tem alguns pensadores liberais que acreditam que o capitalismo ele fornece o que ele diz de soberania do consumidor. A capacidade que os consumidores têm de poder escolher aquilo que melhor for para a sua realidade. Aí vão ter outros pensadores mais à frente que vão dizer assim, bom, essa
liberdade do consumidor não é tão plena. Existem as falhas de mercado, que de fato existem. São as chamadas externalidades. Isso acontece, então aí alguns vão defender. Bom, a gente precisa de algum ser interventor acima de tudo isso para poder controlar essas externalidades O específicas. famoso tapa Isso. da mão invisível. Tapa da mão invisível. Então, esses arranjos, a gente pode dizer que é você tentar usar, depende muito, o Thomas Sowell fala muito de uma visão, como que é o nome? Visão trágica da humanidade, ou uma visão, eu não lembro o nome. A visão trágica da humanidade é pensar que o ser humano é mau. Ponto. Ele é mau por si só. E você não consegue mudar ele. Você não consegue trazer virtudes do ser humano. O que você consegue fazer é modificar os incentivos pautados ali para que ele haja da forma menos pior possível para os outros seres humanos. Já a outra forma de visão é acreditar que o ser humano tem virtudes. E essas virtudes elas podem ser exploradas. Por exemplo, geralmente as pessoas que têm visão trágica da humanidade, elas tendem a ser capitalistas, a defender um regime capitalista e defender mais um liberalismo. Por quê? Elas não acreditam que o ser humano é bom, mas ela acredita que com os incentivos certos, mesmo eu sendo egoísta, eu posso fazer o bem para a sociedade. Aí vem Adam Smith falando assim, não é pelo pensamento de beneficiar a sociedade que o padeiro acorda às 5 horas da manhã para fazer pão. É porque ele precisa de dinheiro. Ele nem liga pra galera que precisa de pão, mas ele sabe que se ele acordar às 5 horas da manhã, fizer pão e vender, ele ganha dinheiro, ele lucra com isso e ele se beneficia. Então, em troca, ele vai beneficiar um pouco da sociedade para se beneficiar propriamente. Essa é uma visão trágica da sociedade. A outra visão é, cara, todo mundo é de boa. Se a gente não tiver esse incentivo, não precisa. O ser humano ele vai se adaptar à realidade imposta e a gente vai um se ajudar o outro. Ah, eu tenho uma boa habilidade com o ensino, então eu vou ensinar de graça as pessoas. Por que eu vou ensinar de graça? Porque eu não vou precisar de dinheiro. Porque o Danilo, ele vai vender pão e ele vai vender pão de graça. Ele não vai vender, ele vai me dar o pão que ele produz. Porque ele não precisa de todos os pães. Ele pode produzir alguns. O Vitor, ele vai construir a casa que a gente mora, de graça. Porque o Danilo vai dar pão para ele de graça. E eu vou ensinar o filho dele de graça. Então tá tudo bem. Todo mundo fornece isso. São ideias que você enxerga a partir de uma visão da humanidade. E nenhuma é errada, né? Eu acho que se você pegasse um grupinho de algumas pessoas que acreditam que tudo pode ser de graça, eu acho que pode funcionar muito bem. Sim, Tem aquele pessoal nos Estados Unidos lá que moram no meio da floresta lá e vivem num ambiente... É possível você fazer pequenas sociedades socialistas, comunistas ou mais pequenas. Coletivistas. Mas elas têm que ser pequenas porque inerentemente você precisa conhecer a outra pessoa. Esse tipo de coisa funciona muito bem. Cara, eu não vejo problema nenhum em ajudar o meu vizinho. Porque eu conheço ele. Tipo, se o André pedisse, pô, você tem como fazer tal coisa pra mim de graça? Cara, eu conheço o André. Eu vou fazer isso por ele. Agora, será que eu teria a mesma empatia por alguém do outro lado da cidade que eu nunca vi na vida? Eu conheço a história do André, eu sei que ele não é babaca, eu sei que ele faria o mesmo por mim. Provavelmente não. E provavelmente você não conhece o André. Talvez. Mas a grande questão é, o ser humano, eu diria que ele não é nem 100% mal, nem 100% bom. Existe bondade e maldade em todos os seres humanos. Acredito. Só que é muito melhor você usar os nossos sentimentos mais sórdidos em benefício da sociedade com incentivos corretos. Que é através, na minha visão, de uma organização capitalista, em que você atribui. Será que é o sistema perfeito? Com certeza não. Talvez algum dia surja um incentivo melhor, essa é a questão. Mas das discussões até interessantes de colocar é compreender os limites e os benefícios, limites e malefícios que cada estrutura organizacional econômica possui. A gente conseguiria eleger 3 benefícios de uma sociedade econômica socialista? Provavelmente. É difícil, né? Eu consigo pensar. Menos desigualdade é algo que... Menos desigualdade, provavelmente. Talvez a gente... Isso pensando
na expectativa, assim, vamos usar a expectativa, não a realidade, porque do mesmo realidade jeito não funcionou da mesma maneira. do mesmo jeito que também a gente às vezes é um pouco desonesto nisso, de trazer, não, o capitalismo é assim assado, mas isso também é a expectativa do capitalismo, mas ele também tem muitos defeitos na prática, que não funcionam tão bem quanto deveriam. Então vamos pegar a expectativa. Bom, benefício, desigualdade diminuiria, com certeza. Talvez uma ideia menos... Sabe esses problemas que a gente tem hoje como sociedade, de ansiedade, busca... Não, você precisa ser alguém na vida. Talvez a gente não tivesse. Talvez a gente fosse mais algo um pouco mais contemplacionista, algo mais pensando na realidade, na felicidade interna. Seria talvez mais ser do que ter? Talvez. Poderia. Teria mais paz consigo mesmo. Não, eu discordo, eu acho que nesse ponto. Será? Discordo. Porque se você não precisa ter coisas, os seus benefícios, as suas necessidades fisiológicas foram sanadas. Se as suas... Tem uma pirâmide. Tem a pirâmide de Maslow, que é chamado primeiras necessidades mais básicas: fome, sexo e moradia, segurança. Aí depois você passa ali para uma próxima. Educação. E educação, coisa. Depois, a partir disso, você começa a filosofar, felicidade, A contemplar. contemplação, sabe? Autoestima. E o Então, último eu acho é que se transgressão. essas duas Mas partes... eu acho que não tem, nesse sentido que você falou, ao meu ver, dentro de um contexto socialista, porque é claro que dentro do sistema capitalista há pessoas passando fome. Sim. Mas, ao meu ver, também dentro do regime socialista há muito mais pessoas. Ele tá falando expectativa. Estamos fazendo falando fome. da Do expectativa. que a galera acha que vai Isso. dar certo. Porque também... Assim, Mas aí dentro da expectativa, dentro do capitalismo, tá tudo ok também. então, é esse o ponto. Porque se a gente for falar de realidades, a gente vai ficar naquela teoria da... Como que é? Do cavalo lá? Da ferradura. A expectativa Cavalo do lá. capitalismo, que muita gente trata como uma realidade, é tão utópico quanto a expectativa do socialismo. Porque se a gente for pensar pura e simplesmente sem nenhuma intervenção, nunca existiu capitalismo. Nunca Porque existiu o livre mercado. Nunca existiu o livre mercado. Puramente, nunca existiu. Ele pode ter tido graus mais próximos ou mais afastados, mas nunca existiu o livre mercado puro. O que Assim a como gente nunca tem- existiu um socialismo puro como é pregado em expectativa. O que existe em relação ao capitalismo, então, podemos dizer que é algo mais próximo do livre mercado, ou seja, com menos intervenção estatal, que é com menos regulamentação, e isso aparentemente dá mais certo do que o contrário. Exatamente. Mas nunca foi livre mercado, não existe nada. O livre mercado seria uma ancapção da vida. Zero Estado, regras totalmente privadas Você e cada que um faz segue. contigo o que você quer fazer Isso com nunca ele. existiu. O socialismo, que também nunca existiu uma entidade central, porque o final, a ideia final é que não exista mais nada. Ninguém Nem é acima Estado, da sociedade, né? não exista nem Estado. Isso também nunca existiu. Então a gente só pode trabalhar com expectativas, a princípio. Até agora, para fim. Então eu acho que achei duas. Alguém consegue pensar em mais alguma? Direitos básicos seriam segurados. Basicamente moradia, essas coisas. Como você falou, o negócio da, Pois da é, intensidade. direito. Ter moradia é um direito? Ter saúde é um direito? Então, na teoria Quem é que vai das garantir? suas... Então, mas aí que tá. Na teoria, sim. Ter moradia, ter alimentação, tudo seria um direito. Educação, saúde. Educação, saúde, entende? Porque, veja só essa frase. É correto. Ele começa criticando Vejam, a propaganda da direita insiste em dizer que o socialismo é inimigo da liberdade individual. Na verdade, é o contrário. A tarefa da sociedade socialista é a de garantir que todas as necessidades básicas sejam atendidas, providenciadas gratuitamente, para que as pessoas possam fazer exatamente o que querem e quando querem. Palavra Então, mas da aí que tá. libertação. Eu como engenheiro, Foi o contrário posso trabalhar de graça pra construir as casas do Edos. Mas o Estado deixa? Mas o tijolo não vai ser de graça, pô. E o O pedreiro? tijolo ele não se forma do nada. Existe a realidade dos recursos, né? Ele custa energia pra fazer. E isso não é uma E- abstração nem capitalista nem socialista. E- Se a gente vivesse numa sociedade, numa floresta, recursos seriam limitados. Vamos cortar a árvore? Exato, cortar isso a que eu árvore ia é falar. limitada. Eu preciso cortar a árvore. Beleza, então vamos pegar cipó para amarrar essas árvores. Cipó é limitado.
existe a imposição da realidade. Aí que vem naquele ponto. Será que a gente não tá falando, bom, mas isso daí... Bom, mas será se que eu devo falar mais perto do microfone? Ah, me desculpa. Não sei. Tava de boa. É que eu tô sem retorno. hoje. A questão é, será que estamos sendo privados de liberdade pela imposição da realidade? Se eu quisesse voar, tem até um vídeo, eu acho que eu mandei pra vocês uma vez lá no grupo do Telegram, que o cara ficava falando com um passarinho sobre liberdade. E aí no final, desculpa. bom, então você fica pensando, você fica preso pensando em liberdade e porque você não consegue voar, você não é livre de verdade. É, porque eu não sou livre, não sei o que, mas... Então toma aqui, só vem. Não, mas eu não sou livre. Aí ele... Então, pera, será que essa sua abstração de liberdade não é a sua própria prisão? Por você querer tanto essa liberdade, buscar tanto essa liberdade, você não se tornou aprisionado nisso? Nessa ideia, Nessa né? ideia, às vezes eu vejo isso. Porque, cara, você pode espernear com a realidade, mas a realidade é a realidade. De que, tipo, os recursos são limitados. Temos 4 pessoas aqui e uma caneca. Como que a gente faz pra usar isso? Herpes. Qual é o... Qual é a frase da Ayn Rand que você vira e mexe estava citando em alguns episódios lá, antigãos? Você pode fingir que não vê a realidade. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, mas e se isso for uma simulação? Viajei. É ok, né? É possível, é possível. Continuando. É a melhor simulação que eu já vi. Não, todo mundo tem muito dessa questão de, vamos dizer assim, fazer um paralelo, né, com aquela história do Matrix. Da grande Matrix. Inclusive, vai lançar filme novo? Vamos? Vai. Dezembro? abraço. E aí, essa abstração de, tipo, você tomar a pílula vermelha pra... Pílula vermelha, perdão. A pílula vermelha. Pirula? A pílula vermelha pra sair dessa ideia de que, tipo, você não precisa trabalhar, os recursos não são limitados. Só que, cara, eu acho muito... em contradição com a própria realidade, porque aí eles reclamam que... Geralmente o pessoal de esquerda reclama que o capitalismo gera o desmatamento. Mas se a gente puder usar recursos à vontade, vai gerar mais desmatamento. Eu acho. Eu tenho uma O dica. problema é o lucro, meu, mano. O problema é lucro. Desmatar é legal, mas agora cobrar... Eu tenho uma dica que me fez... Tem uma dica. Olha pra câmera e fala a dica. Compadecer mais com esse tipo de Tutorial discurso. com o André. Eu não gosto de olhar pra câmera, eu tô conversando com vocês. Não, mas olha pra câmera, conversa com o nosso ouvinte ali. Ouvinte. Valeu! Ouvinte. Se tu trocar a palavra todas as vezes, capitalismo por corporativismo, tudo que eles falam faz sentido. Tudo. Só que eles não põem nessa conta que eles estão falando influência de estados. Nunca. Sempre é capitalismo e empresário malvado. O que existe. O que existe um Jeff Bezos, o que existe um Elon Musk com um monte de empresa na casa do caralho pagando porra nenhuma. Mas ele não é por causa que é totalmente capitalista. Entendeu? Tu começa a entender a ideia deles. Faz sentido? Faz sentido. Todas as vezes que tu vê capitalismo, eles não estão falando de capitalismo. Eles estão falando de manutenção da fortuna, da própria fortuna. Na verdade, de alguma forma. é um tipo de capitalismo, só que é misturado com leis, tá ligado? As leis protegem os caras. Então eles sempre estão acima. Inclusive a pessoa vai e diz que o Estado é o principal defensor das instituições capitalistas, né? A maior parte, quando você vê um marxista discutindo com um ANCAP, por exemplo, é que ele fala, não, o Estado é o que mantém o sistema capitalista. Porque se não houvesse Estado, não existiria o capitalismo. E capitalistas falam, não, o Estado mantém o capitalismo também, ele protege o livre mercado. Então você vê que no fundo são espaços completa. Nossa, hoje tá difícil a dicção, né? Tá foda, cara. Caramba. Não sei o que você fez. É o Cebolinha. Completamente opostos, mas convergem na mesma ideia. Estado, ele precisa existir ou não? Não, eu acho que ele já parte do pressuposto que ele precisa existir, mas para funções diferentes, né? É. Ele nem se questiona se deveria ou não existir o Estado, né? Eu cheguei no ponto que não é de preciso ou não, ele vai acabar existindo. Ele vai existir. Por quê? Porque sempre foi assim e vai ser assim. Na Eu verdade, acho que é coisa humana, entendeu? Eu acho, olha só, nosso último podcast sobre política mesmo foi as eleições de Porto Velho, faz um ano, né? E lá a gente deu uma opinião de política e tal. Eu acho que a gente não conversa muito sobre política em si, o que Bolsonaro faz, o que não faz, Lula e tal, porque eu acho que do nosso ponto de vista isso não é ciência política ou não é eficiente, isso é fofoca política, né? E também Com certeza. tem a questão de que você só fica surpreso ou com raiva de algo quando você não conhece aquilo. Eu acho que a gente está num ponto que a gente já meio que conhece como funciona, já leu alguns livros, eu não sei.
e meio que não liga mais, entende? É verdade. Então pra gente... É aquela ideia, né? Só é traído quem... Você só é traído por amigo, por pessoas próximas. Ninguém é traído por uma pessoa aleatória. Sim. Porque era alguém que você confiava e... Uhum. Agora, isso não nos surpreende, isso não deixa a gente Verdade. decepcionado, porque a gente já esperava que isso acontecesse, sabe? Tipo, Por isso que negócio de terceira via, a gente não fala sobre isso, porque, mano, Mesmo é relevante. sabendo que ia errar, foi lá e errou. Quando tu aceita que o dinheiro já foi, já pagou imposto, não importa o que faz com o dinheiro, não tô nem aí. Tu entra, você fica com Com raiva, né? auxílios, Você fala, caralho. não, mas é meu dinheiro e tal, mas, cara... Ah, e aí, vai fazer o quê? mas vamos voltar, foi. volta a filosofar para a sua ideia de liberdade. Tô gostando do rumo desse caminho aí. Tá gostando do rumo desse caminho? É. Vocês falaram tanto que eu até me perdi dela. Tu tem uma Então. calça aí, mano? Tem o quê? Uma calça? Tenho. Empresta? Empresto. Tá bom. De novo, André? Que Caralho, todo episódio é isso, o cara vem e se caga no meio do episódio. Mano, usa o banheiro, cara, com a Caraca, dificuldade. fala, a de gente novo. dá uma pausa, tu vai no Bem banheiro. que eu tô tu sentindo faz. cheiro de merda aqui. Que merda, caraca. Foi mal. E gente. látex. Não é foi mal, é sempre desse jeito. Todo fim de semana é isso, cara. Bora, o último ponto para terminar. O último ponto pra terminar, que era a frase que eu tinha acabado de ler, mas eu invento agora, dá nada Vai não. lá, vai lá. Eu invento. Eu vi, pra finalizar, um vídeo muito bom, 2 vídeos na verdade, de personalidades políticas brasileiras que talvez vocês conheçam. O nome do canal é Café com Bolos, Rapaz, que onde o Guilherme Boulos fala, a pergunta que ele responde é, ele começa o vídeo falando, sempre me perguntam nas minhas redes sociais, fala aí onde é que o socialismo funcionou. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta e responder, aonde é que o capitalismo funcionou? E ele, claro, joga a bola para cima dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos, o lugar onde o capitalismo funcionou, tem 15% da sua população na pobreza. Tem a estrutura de manutenção dos ricos e milionários toda formada para eles e com eles, sempre eles. E a crítica dele é essa e acaba, 2 minutos de vídeo. Aí eu pensei, pô, bacana que lá tem 15%. Mas pegamos as experiências onde o regime que ele acha ideal foi implantado, e qual é a porcentagem de pobreza nesses lugares? Qual é a porcentagem de pobreza na Venezuela, em Cuba? Porque eu prefiro um sistema capitalista onde tem 15% de pessoas muito pobres. É triste, não deixa de ser uma realidade triste. que talvez tenhamos que resolver isso. Ou pelo menos melhorar. diminuir, porque eu acho que acabar é uma coisa que... Acho pouco provável, mas pelo menos eu não melhorar. consigo- exato, melhorar ok. E ele fica nisso. E eu falei, cara, e o que você defende, assim, num... É porque eu acho que o que ele defende nunca foi implantado de fato. Né? Como é que pode ter sido implantado da se tinha utopia embargo? que ele acredita, né? Assim como daí a gente fala que existe essa pobreza porque o livre mercado ele nunca foi implantado de fato. E nisso eu concordo. Eu tenho uma economista que ela é da É escola análogo. de Chicago. Ela é da escola de Chicago. Chicago e- Boys, Paulo isso. Guedes, você tá... E vai, eu ela vou te é excluir, vou te muito, excluir. muito crítica à escola austríaca. Muito crítica mesmo. Eu também seria. Porque ela basicamente ela fala que o grande problema do marxismo e o grande problema dos liberais clássicos de tipo inexistência de Estado, que são os ANCAPs principalmente, é que ambos não querem resolver o problema. Eles querem que o Estado acabe, Como? independente da situação. Por exemplo, você pega e fala assim: show de bola, capitalismo, temos 15% de pobreza. Precisamos melhorar isso. Não, a gente não precisa melhorar, a gente precisa acabar com o capitalismo. Porque aí vamos alcançar Entendi, o estado pleno. entendi. Aí quando você pergunta para um ANCAP, fala assim: realmente, não tá bom o suficiente. Vamos melhorar? Não. A gente tem que acabar com o Estado, porque aí as coisas vão funcionar. Faz muito sentido essa lógica dela. Em muitos aspectos trabalhamos Trabalhamos porque eu acho que todo mundo aqui se considera ANCAP, ou bem próximo disso. A gente Sou mais pra neoliberal do que... a gente encontra a mesma raiz de argumento de não querer melhorar o que já existe, porque existe uma utopia, algo a ser buscado tão melhor quanto isso é um problema. É a crítica que ele faz aqui, a tal da utopia liberal. E ele busca a utopia marxista.
É simples assim. A grande realidade ontem eu tava fazendo a apresentação e aí eu critiquei alguma coisa e me perguntaram, o que você acha da questão do setor privado no saneamento básico? Eu falei, eu acredito que vai melhorar por conta disso. Não, mas você acha que 700 bilhões vai melhorar, vai universalizar o saneamento básico no Brasil? E os 4 bilhões de fundo partidário? Eu falei, olha, eu entendo essa crítica, eu concordo, não deveria existir fundo partidário. E provavelmente esses 700 bilhões não vai ser suficiente. A questão os 700 bilhões vai melhorar o que tem hoje ou vai piorar? É uma pergunta de você pesar duas situações, A e B. O que melhora? Qual que você anda para frente? Porque até pegando um pouco essa reflexão que você está propondo, é que a gente talvez possa chegar à conclusão que nunca dará para solucionar o problema totalmente. Nunca. Se eu não me engano, era o que um abraço Norton falou isso ontem, né? Sim. Que ele falou, cara, se a gente não tem como solucionar tudo, ponto. Não, é impossível. É humanamente talvez impossível a gente até porque a perfeição... uma solução que vai abraçar todo mundo. Mas é isso que você falou. Já melhora em relação à condição que temos agora, sobretudo aqui em Rondônia, onde não há saneamento básico. Porra, se colocar para, 5 mil pessoas numa cidade que tem 200 mil pessoas, cara, já é melhor do que só 10 pessoas terem condomínios separados. Com certeza. Aí será que a gente avançar não é o ideal? Então, quando a pessoa pega e faz essa crítica que o liberalismo, o capitalismo principalmente, no sistema capitalista, ele gera esses problemas, eu fico pensando, cara... Gera, na década, no século XVIII, XVII, antes do capitalismo, antes de 1814 ele surgir, mais de 90% da população estava em extrema miséria. Hoje, é menos de 10%. 10% é coisa pra caramba, a gente tá falando de... Bilhões, né? 700 milhões de pessoas? Não, tem 7 bilhões de pessoas, 10%... Tô falando que a população mundial... É 7 bilhões. Bilhões. De bilhões de pessoas... Isso. Agora, 10% de bilhões dá 700 milhões, isso? Se temos 700 milhões de pessoas na extrema pobreza, é horrível, é uma situação muito, muito ruim. Mas se a gente pensar que antes era 90%, será que a gente realmente não está melhorando? É um sistema perfeito? Não. Temos como melhorar à medida do possível? E aí a gente vai discordar das formas como se melhora esse sistema. Alguns vão dizer que o Estado tem que intervir mais, algumas pessoas vão dizer que o Estado tem que intervir menos. Indiferente dessa coisa. Temos que melhorar a situação. Não acaba com essa situação e cria um novo. Porque 10% não tá bom. É tipo uma coisa tão bizarra, você tá fazendo algum trabalho e ficou 10% ruim. Você joga o trabalho inteiro fora, vamos começar do zero. Isso não faz sentido. Eu acho que a gente, inclusive, deve até mudar o título do Provavelmente. Que fugimos um pouquinho e ficou bem no rolê econômico, discutir Sim, tá, deixa eu sobre a liberdade. Opinar um pouco. Eu deixo. Ó, primeiramente, Viu como eu sou legal? Vamos ser honestos. Você não vai me agradecer? E nosso editor some. Vamos ser honestos. Estados Unidos... Ele assume o controle. Eu não, tô só aqui. Estados Unidos não é o melhor exemplo de capitalismo que a gente tem. No termo de capitalismo, de livre mercado. É qual? É um país puramente corporativista, é um país onde... Não, mas tem algum país, algum exemplo que não, esse o capitalismo aqui tá bom. Cara, Estônia. Não, então, esse que é o problema. A ideia de capitalismo, ela não é uma foto. É uma ideia de estar caminhando para lá. Ainda hoje, os Estados Unidos é o bastião de capitalismo. Ele é, sim, o exemplo. Está caminhando cada vez mais, se afastando desse exemplo? Sim, está. Mas ele ainda é o exemplo. Existem países que estão caminhando para ser o maior exemplo, assim, estão tendo as maiores decisões voltadas para isso? Sim. Mas isso não é uma coisa estática em que você é capitalista. Você não é. Não é. Existe você está se aproximando, você está se afastando cada vez mais. E eu queria falar um pouco sobre... Na verdade, as pessoas usam a Revolução Industrial como uma criação de... Como uma criação de que tinha muita criança que trabalhava, né? Trabalho infantil naquela época, né? Como se antigamente, antes da Revolução Industrial, isso funcionasse. Na verdade, não funcionava. Inclusive, crianças eram obrigadas a trabalhar. Na época da peste negra, crianças foram obrigadas a trabalhar. Lá e ninguém fala disso. Só que as pessoas têm essa opinião que Revolução Industrial era
escravizar criança, porque a gente tem foto daquela época. E a gente só tem foto daquela época porque lá foi quando foi criada a máquina fotográfica. Então, Faça os seus trabalhos. Então, a nossa opinião é essa. E sobre como o Edwards falou, mano, é incrível a capacidade das pessoas, eu acho que isso é uma coisa humana, de ter uma ideia e nunca mais mudar ela. Eu defendo o socialismo. Pronto, acabou. Nunca mais vou mudar, não importa quantas pessoas morram, não importa. Entende? Por exemplo, um exemplo meu. Eu sou um suposto libertário, né? Um anarcocapitalista, mas é um pseudo. mas eu entendo que o Estado existe. Eu jamais iria falar que para resolver o problema do Brasil tem que acabar com o Bolsa Família. Por exemplo. Por quê? Porque custa 25 bilhões de reais por ano. É um custo alto? Nossa. Daria para resolver tudo cortando isso? Não. Eu acho que existem prioridades que poderiam ser cortadas antes de mexer nisso, porque essas pessoas precisam desse dinheiro. Então, por exemplo, 300 bilhões de reais por ano para salário público federal, mas não sei quantos bilhões de reais para subsídio de agricultura, mas não sei quantos bilhões de reais para juiz, mas não sei quantos bilhões de reais para super salários. É feio, eu acho, como libertário, falar, não, tem que cortar isso aqui logo, porque 20 bilhões é top, entende? É que nem o caso como é que é? Menstruação lá, que querem dar Absorvente de graça. Eu entendo porque são contra, eu entendo porque são a favor, mas eu sou mais inclinado para ser a favor disso do que não. Por quê? Porque, mano, realmente é um problema, entende? E, tipo, você fala, não, eu sou contra isso. Aí vem aquele caso da pessoa que não opina em nada, só reclama, fala, não, acabou, o Estado resolveu. Fala, não vou dar nenhuma ideia, vou dar ideia de nada. Mas quando alguém dá ideia, eu falo, não quero essa. Eu quero outra. Não propõe nada. E quando propõe a pessoa nada, chega e propõe, também não quer. Muito libertário é isso. Na primeira lei de Newton, Muito libertário é isso. Não vou dar opinião isso, racismo, essas coisas. Não, isso aí deixa. Aí o cara propõe uma lei que pra ter cota racial. Não, pô, claramente isso aí, né, pô, tá socialismo isso aí. Não, entendi. Eu acho que isso é um problema. Faz muito sentido. Isso, e a pergunta inicial era se a gente defende liberdade ou não. Isso aí é uma pergunta pessoal, né? Tipo, você estaria disposto a... Tem duas linhas, né? Uma é liberdade e outra é autoritarismo. E uma compete com a outra. Você queria viver num mundo onde fosse 100% o Estado fazendo tudo pra você? Tipo, você não receberia salário, mas você teria comida, você teria alimentação, ele escolheria a sua roupa, tudo ele faria pra você. Ou você quer viver num ambiente onde todo o seu salário é seu salário financeiro é seu, digamos assim, mas o Estado não faz nada pra você, entende? Liberdade, na minha opinião, consequentemente precisa ter responsabilidade. Eu acho que muitas pessoas fogem da liberdade por causa disso. Porque, mano, é muito chato, pô. Imagina trabalhar o dia todo e chegar à noite e falar, eu tenho que ver a Praça das Crianças se está funcionando ou não, porque o Estado não vai fazer isso. Então... A prova disso é você comparar a questão de adulto e criança, né? Quando você é criança, você é doido pra ser adulto. Aí quando você vira adulto, você pega e fala, cara, eu queria voltar a ser criança. Eu não tinha liberdade, mas eu também não tinha responsabilidade. Hoje, como adulto, você pode sair de casa e voltar a hora que quiser, com exceção se você é casado. Mas é chato. Mas você tem toda a responsabilidade de que no outro dia você tem que trabalhar. Se não trabalhar, você perde seu emprego. Se você perder seu emprego, você não tem dinheiro. Ou você vira o Danilo. Sim. E aí, é assim... Eu acho por isso que liberdade é o grande problema. Por isso fala, você odeia ou não a liberdade. Cara, eu adoro a liberdade. Até um ponto, pô. Eu não quero liberdade até o momento que eu tenho que me preocupar se o que tá acontecendo na casa do meu vizinho, tipo de coisa, entende? Ficar preocupado com tudo. Porque ninguém vai fazer nada pra mim. Eu tenho que fazer tudo. Então, pô, é chatão. Pô, tem que comprar um carro. Não queria comprar um carro agora, mas eu preciso, porque ninguém faz nada. Cara, eu acho que você precisa comprar um carro porque você é engenheiro e faz Uber, né? Tá, não, mas aí o Uber Eats também tem a versão de bicicleta, né? Que é mais barato, né? Então, enfim, né? iFood. Beleza. Sim, André, pra finalizar. Voltou, quer finalizar? Falar alguma coisa aí pra nós? É igual, não pode deixar água separar? Bom, eu não construí nenhuma ideia assim, mas é sempre, né? Como todo episódio, concordando com meus amigos. Amigo. Então não vou concordar, não. Vai embora. Discorda. A gente é tolerante até ir contra a gente, vai embora. Aí eu deixo uma pergunta. Será que todo mundo é ANCAP até ter um filho? Espero que não. Eu só vou poder responder ela então quando eu tiver um filho. Mas eu acredito que sim. Uma vez um cara falou, você é ANCAP até crescer. Faz sentido. Tem lógica no que ele falou. Sentiu. Mas eu ainda acredito que liberdade dá trabalho. Liberdade é custoso muitas vezes, vai gerar muitos problemas, mas é melhor do que a outra opção.
Cara, eu acho que todo mundo, apesar de falar nas expectativas, tem um senso de realidade. Por isso que elas defendem muito o que elas defendem. Só que o outro lado acha que a pessoa não tá viajando na maionese. Por Todo exemplo, mundo que eu não gosto é Hitler. é tipo isso. Quando tu falou que pra não cortar o Bolsa Família, por exemplo, as pessoas dependem do dinheiro, né? É a realidade. Se elas não têm dinheiro, elas não têm comida. Pô, mas é elas que lutem, né? Não, Né? Mas não não é só ir atrás, pô. É só, folgado, fazendo o dia todo. Vai trabalhar. Isso é um lado do argumento, tá ligado? O outro é tipo, porra, é óbvio que elas não tem como trabalhar no dia seguinte porque vão ficar sem dinheiro nenhum, nem pra pegar transporte, tá ligado? E tipo, a pessoa que tá falando também que tem que trabalhar tem um senso de realidade de que o outro não pode sempre ficar dependendo da boa vontade do Estado, digamos, né? É a obrigação do Estado, mas acaba sendo uma boa vontade também. Sim. Porque é isso, cara. Eu acho que São pontos de vista. são pontos de vista diferentes. Mas o meu é o único que tá certo. Que foi o que a gente começou, Na né? A verdade, questão não. de liberdade. Não, a nossa liberdade é a nossa certa. é a A mais deles tá legal. errada. Eles acham que a nossa tá errada e a deles tá pau no cu certa. de quem discorda. Dá tchau aí, Edwards. Galera, independente de qual liberdade que você acha que tá certa ou errada, vocês podem concordar com a gente, pode discordar da gente. Mas uma coisa que eu acho importante, pelo menos tenta se colocar, tenta fazer Essa reflexão essa sobre reflexão a que a liberdade. gente tentou fazer aqui. E é difícil pra caramba a gente tentar se eu colocar. acho que no final vocês deveriam me agradecer porque foi uma pauta super Foi legal. uma pauta legal, foi uma Aí. pauta bacana. Eu fiz. Não, Agora deixa eu terminar. você Deixa eu fez. terminar, deixa. É uma das coisas muito mais difíceis você abrir mão daquilo que você acha certo, concepção certa, e tentar pensar com a cabeça do outro, que é o que a gente está tentando fazer aqui, que não foi fácil. Tentar, por exemplo, achar que um cara que defende o socialismo, na verdade ele não é burro, na verdade ele não é inconsequente e nem mau caráter. Ele só está numa perspectiva diferente. Talvez, inclusive, ele esteja certo. Muito provavelmente todo mundo está em pequenas bolhas. A gente está em pequenas bolhas, né? A gente está na nossa bolha de liberalismo, libertarianismo. O cara está na bolha dele de socialismo e marxismo. Talvez não exista nenhuma das bolhas certas 100%. Talvez você esteja defendendo a mesma coisa com dois nomes diferentes. Exatamente. Então, pelo menos faça essa reflexão, porque se você simplesmente fizer essa reflexão, talvez, e muito talvez, você consiga ser um pouco mais tolerante com ideias dissonantes de você. É isso. Se alguém quiser me seguir, aquele abraço. Qual é o arroba pra galera te seguir, você não falou? @eu, Edwards Miranda no Instagram e Sem Economic Case no YouTube. Vou voltar a postar vídeo, faz tempo que eu não posto. É, eu percebi. Vai, dá tchau, meu jovem. Tchau, gente. Eu vejo vocês no próximo programa. Na verdade, eu não vejo ninguém, né? Porque ele não assiste. Vocês me veem, então, no próximo programa. Mas eu gostaria de ver vocês, né? Pro inferno. Aqui. Como convidados. É um bom tchau. Já sabemos o primeiro convidado. Fica no ar, fica no ar, fica no ar. Fica no ar, fica no Pra ar. não ter que cortar. Danilo, Pois não. a sua pauta foi você quem fez, né? Queria lhe elogiar falando que se inteligência fosse crime, você seria inocente. Muito bom. Sobre o tema, pra finalizar. Eu acho que todo mundo, ninguém vai dizer aqui que pobre tem que ser pobre mesmo. Todo mundo tem o resultado final é o mesmo, o que importa é o caminho que muda. Por enquanto ficar nesse negócio de olá socialista burrão, ou olá libertário escravizador, Capitalismo. Não vai pra frente, a pessoa né? que precisa de alguma ajuda, uma pessoa que, né, vai ficar lá, e aí? E pra mim? Não, pô. Só acabar com o estado que a gente resolve. Então eu acho que a gente tem que acabar com esse pensamento meio blau, meio idiota. Ou seja, Burro pra cresçam, caramba. Mano, amadureçam. é muita favor. estupidez Nelson Rodrigues. você achar que se o estado acabar tudo vai resolver. É de uma imbecilidade, uma idiotice muito grande. É virgem. que Mau me- caratismo. Que me incomoda muito caratismo, a pessoa achar eu que todo adoro essa mundo palavra. vai ser bom. Tipo, o capitalismo, todo mundo é mal, né? Você falou, né? Mas quando o Estado acaba, todo mundo, vamos se ajudar aqui, então. Automaticamente. E o contrário também. Se o contrário Estado também. virar ser supremo, todos os problemas se resolvem. 1984. Pô, tá, tô de Me bola. incomoda um pouco. Então é bom parar com esse pensamento muito extremista, né? E começar a pensar em passos. Sai da sua Passar. casa, arruma um emprego, que você vai ver o que é a vida. Paradoxo Não, de Stockdale, e alguma outra? coisa assim, né? Vamos votar no Centrão.
É mais fácil, né? Garante tudo. O cara já controla tudo mesmo. Se tiver o problema, ele tá, independente. Michel Temer, saudades. Senhoras e senhores, eu queria lembrar que você é livre quando decide agir na contramão de suas pulsões e desejos. É uma ideia de liberdade de Kant. Meu nome é Danilo Jeremi e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!